Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode replantar as suas belíssimas orquídeas assim que as flores acabarem. Vou te mostrar um substrato super especial para o cultivo de orquídeas que eu vou utilizar nesse vídeo, que você também pode preparar ou comprar para plantar as suas por aí. E essas mesmas dicas aqui servem não só para replante de orquídea Phalaenopsis, mas também para Denphal, Dendrobium e a maioria das orquídeas epífitas em geral. Então vai estar muito legal. Eu tenho algumas orquídeas aqui para replantar, vou mostrar nesse vídeo para você. Espero que você goste de acompanhar esse conteúdo. Eu amo orquídeas, apesar de não trazer muito esse conteúdo aqui no canal, mas eu gosto muito, cultivo bastante orquídeas, principalmente as Phalaenopsis, que são as que eu mais gosto. Se você chegou aqui no meu canal por esse vídeo, seja bem-vinda e bem-vindo. Se ainda não é inscrito ou inscrito, vou te convidar a se inscrever, porque assim, sempre que eu postar novos vídeos semanais, o YouTube te avisa e você acompanha os outros conteúdos aqui do canal. Tem uma variedade de vídeos aqui com muito conteúdo interessante que eu procuro trazer para você aqui no canal. Se você gostar desse vídeo também, curte o vídeo, comenta para eu saber o que você achou. Isso é importante para mim aqui e eu ficarei muito feliz com o seu comentário. E se você gostar desse vídeo também, compartilha com outras pessoas. Lembrando que o replante de uma orquídea não deve ser feito quando a orquídea ainda está com flores. É importante a gente esperar as flores caírem da planta naturalmente, porque aí sim ela poderá ser replantada. Caso a gente mexa numa planta, numa orquídea que está com flores, todas essas flores podem ser abortadas, porque a planta está mandando toda a energia dela para as flores e qualquer abalo, sensibilização dessas raízes, a planta vai sentir e as flores é que serão afetadas. Então, o indicado é que você espere a sua orquídea finalizar a floração para aí sim você replantar em um novo vaso e poder até mexer nas raízes caso você queira. Eu tenho aqui 5 orquídeas Phalaenopsis da minha coleção. No total eu tenho mais de 30 Phalaenopsis. Aqui estão apenas algumas delas. Essa aqui, por exemplo, é uma micro Phalaenopsis. Ela está nesse vaso bem pequeno, bem menor. As flores também são bem pequenininhas. E tem Phalaenopsis bem grandona, como essa, por exemplo, que tem as folhas maiores, o vegetal maior, mas também tem folhas bem grandes. Ela é um amarelo lindo, bem grandona, com o labelo também amarelinho. Então eu tenho orquídeas bem diferentes, que eu gosto muito. E lembrando que se você deseja replantar uma orquídea, você precisa utilizar um substrato, que é um substrato que imita o local de origem dessas plantas. Orquídeas, por exemplo, as Phalaenopsis, ou as Denphal, ou as Dendrobium, são plantas epífitas. Isso significa que elas crescem apoiadas, entrelaçadas em outras plantas, em outros galhos, em outras árvores, em outros materiais como um suporte. Elas não são parasitas, então elas não se alimentam desse material onde elas estão fixadas, elas só usam aquilo ali para se manter estáveis mesmo. E aí elas utilizam como nutrição, a água da chuva, que tem alguns nutrientes, as folhas das árvores que vão caindo ali e também vão decompondo e dando alguns nutrientes para as raízes da planta. Então é assim que funciona, elas não se alimentam desses materiais, elas apenas se fixam nessa estrutura. Então, a gente, para replantar, é ideal que a gente utilize, inclusive, um substrato que seja parecido com o substrato que vem no pote da orquídea que a gente compra. E aí, depois que acabar as flores, como eu te disse, você pode cortar a haste se você quiser, ou você também pode manter a haste, porque ela costuma ramificar e gerar novas flores, ou até mesmo cake, que é broto. Eu também tenho uma playlist aqui no canal só de Phalaenopsis. Eu já mostrei cake, já mostrei várias coisas sobre o meu cultivo também de Phalaenopsis, então vou deixar essa playlist para você na tela final, para você conferir assim que terminar de ver esse vídeo aqui. Então a gente vai utilizar, de preferência, um substrato que seja bem soltinho, à base de cascas, de pedrinhas, de carvão vegetal e tudo que seja benéfico para o enraizamento de uma orquídea e para a manutenção dela. O importante para uma orquídea é fornecer vasos de substratos que sejam favoráveis, que não fiquem muito úmido, mas que também dê uma secadinha entre uma rega e outra, e vasos com muitos furinhos para garantir uma boa
aeração, uma boa ventilação das raízes da planta para não apodrecer as orquídeas. Então é fácil cultivar orquídeas e tê-las, né, sempre saudáveis, mas a gente precisa seguir, né, o plantio e o cultivo também de acordo com as necessidades da planta, né? Então a gente precisa ter bastante atenção com isso. Eu vou replantar então as orquídeas em alguns vasos que eu já tenho aqui. Tem alguns materiais que eu já vou te explicar quais são. E aí, para você replantar, você pode utilizar vasos que sejam maiores que os vasos onde a sua planta está atualmente. Aí a vantagem do vaso transparente, que inclusive é o que a maioria das orquídeas vem comercializadas, a gente consegue observar as raízes da planta dentro do potinho. Então isso é um sinalizador para a gente saber se precisa replantar ou não. Muitas vezes não precisa replantar uma orquídea, tá? As Phalaenopsis, por sinal, vivem super bem em vasos pequenos e elas vão crescendo. É normal que as raízes saiam, né, pelas laterais do vaso, porque isso aqui faz parte da genética da planta. Na natureza, lembra que ela vai crescendo e tentando enrolar suas raízes nos troncos, nos galhos das árvores. E aqui, como não existe, né, esse tronco, esse material de apoio, elas vão deixando as raízes expostas, elas vão crescendo livremente para todos os lados. Está tudo bem, gente. Muitas vezes ela está enraizada também e não precisa de replante. Um replante pode abalar a planta, sensibilizar ela, então às vezes é preferível segurar ao máximo antes de replantar. Mas quando for replantar, observa um tamanho de vaso que seja maior do que o vaso que a sua planta está atualmente. Então eu vou utilizar esses vasos aqui que inclusive são transparentes. Geralmente as orquídeas vêm como essa, por exemplo, em um pote 12. Esse aqui é um pote 15, que já é bem diferente e já vai dar mais espaço para a planta gerar novas raízes. Eu também vou colocar essas duas orquídeas aqui da frente nesses vasos maiores, porque elas são maiores, elas crescem mais e elas também têm flores maiores. Então eu vou fornecer mais espaço para elas, porque eu quero que elas cresçam mais, ficam bem exuberantes, bem vistosas e me deem flores também bem maravilhosas. Para fazer o replante, é importante que esses vasos tenham muitos furos, porque orquídea precisa de uma boa drenagem no substrato, tá? Então precisa ter muitos furinhos para quando a gente regar, toda a água sair pelos furos do fundo do vaso. E aí a gente vai começar colocando, você pode colocar brita, você pode colocar pedaços de telha, como eu vou usar aqui, ou pedaços de tijolo quebrado. Aqui a intenção é só fazer uma caminha, forrar o fundo do vaso aqui e também deixar esse fundo de vaso um pouco mais pesado. Você também pode usar argila expandida, um pouquinho de argila expandida no fundo do vaso, também é benéfico para fazer uma boa drenagem. E aqui eu fui realmente bem generoso com o tamanho do vaso, porque aqui eu e a minha avó, a gente cultiva orquídeas em vasos maiores. A gente tem a minha orquídea mais antiga, para você ter ideia, eu vou mostrar ela no vídeo para você. É uma Phalaenopsis branca, ela está em um vaso bem maior e ela tem muitas flores. É uma orquídea grande, com mais de 12 anos de idade, né, que ela está comigo, então na verdade ela tem mais de 14 anos tranquilamente, porque normalmente elas têm 2 anos de produção para chegar com flores para nós. Então é ideal também às vezes a gente dar um vaso maior para a planta, para ela crescer mais. O substrato que eu vou utilizar aqui é essa fórmula, que é a base de casca de pinos, chifres de coco e carvão vegetal. Então ela é bem porosa, bem soltinha. Olha só, vou pegar aqui para te mostrar um pouco. É assim, ó. Tá vendo, ó? E aí são várias casquinhas trituradas, bem pequenininhas, perfeitas para esse plantio. A gente coloca uma boa quantidade aqui. Eu coloquei mais ou menos quase até a metade. Faz uma caminha. Tem bastante carvão nesse substrato para ficar bem aerado. Eu vou pegar a minha orquídea maior aqui. A gente vai retirar do vaso. Se precisar, você dá uma apertadinha, nem sempre precisa. Organiza aqui e coloca a sua planta. O importante nesse momento é você ir calculando para a orquídea ficar, né, um pouco mais funda também, porque ela vai crescer. Então nesse momento é ideal colocar ela um pouco mais para baixo. Centraliza a sua planta, organiza. E aí a gente pode ir colocando também mais argila expandida aqui. Tudo é benéfico, gente. Aqui cascas de árvore ou de troncos, aqui tudo vale. E aí a gente completa
finalizando com mais esse substrato. Vou colocar mais um pouco. Como essa minha orquídea estava em um potinho super pequeno, que era um pote 12, agora eu a coloquei nesse pote que é 24, e tem 24 centímetros de diâmetro aqui da boca, então é bem maior. E agora ela está muito linda, com mais espaço para crescer. Ela está até mais firme, né? Porque ela já estava muito instável, muito bamba nesse vaso onde ela estava. Então agora eu estou satisfeito também com o plantio dessa planta aqui, para ela crescer ainda mais e ficar bem linda. Essa Phalaenopsis aqui, gente, ela tem folhas grandes, um vegetal bem grande, e ela tem flores em tom caramelo. Eu sou apaixonado por essa orquídea. E agora eu vou replantar essa aqui, que ela é linda, gente. Essa orquídea aqui, ela também tá com raízes novas aqui que eu tô vendo. Ela é uma Phalaenopsis muito especial para mim, eu tenho um carinho muito grande por essa orquídea. E ela tem flores bem grandes também, em tom pink. Ela é pink com manchinhas, então ela é muito bonita também. Eu acho que eu vou colocar ela nesse vaso aqui, vamos ver como estão as raízes da planta. Tá, eu vou colocar ela nesse vaso aqui. Então vou fazer uma bagunça aqui no chão. Eu sempre coloco elas, eu planto com pedras no fundo, porque isso deixa o vaso mais pesado, isso é muito bom. E aí, ó, algumas raízes apodreceram, eu tô vendo isso aqui agora, tá vendo? Isso não é bom, porque esse litro, que era um outro sistema de cultivo que eu tinha, com furinhos laterais, mas é importante de preferência usar vasos com muitos furos embaixo, porque as orquídeas precisam de uma boa ventilação e aeração nas raízes. Então vou colocar aqui no fundo algumas pedras para deixar isso mais pesado, para dar estabilidade para esse vaso. Ó, inclusive essa parte está podre, eu já vou cortar, sabe? Você pode fazer isso também, porque aí a planta vai gerar novas raízes que crescerão saudáveis, como aqui, por exemplo, ó, tem raízes novas já. Então cortei, agora eu coloquei ela aqui no fundo e eu vou completar com esse substrato aqui. Pronto, ó, finalizado, gente. Tá vendo o benefício de fazer replantes? Porque aqui a planta já estava com raízes podres, não estava ventilando adequadamente para ela. Então agora é bom que ela também já está soltando novas raízes e ela vai se recuperar. Ela também tem folhas maiores e flores incríveis, tá? Então essa planta aqui também é muito linda. Agora eu vou replantar essa. Também vou utilizar um vaso como esse para ela. Começo colocando aqui no fundo algumas pedras, para deixar isso bem pesado, bem firme. Esse é um pote 12 e esse aqui é um pote 15. Não é muito diferente, mas já é suficiente para eu fazer essa mudança de vaso e de espaço para a planta. Faz uma caminha aqui no fundo com substrato. Tiro a planta de onde ela está. Esse substrato que está na orquídea, eu não vou mexer, eu só vou colocar aqui dentro e vou completar com mais substrato. Ó.
você pode dar uma leve apertadinha para ajustar a orquídea aqui dentro e tá tudo certo, gente, ficou bem bom. Depois também eu vou colocar essa aqui em um vaso maior como esses. E por fim eu vou finalizar replantando essa mini Phalaenopsis aqui. Poderia até colocar num vaso como esse, mas já vou colocar num vaso maior também, porque é melhor para ela. Prontinho, finalizado. Estou aqui então com os meus replantes de orquídea. Então as minhas orquídeas ficaram assim depois do replante, ó. Eu gostei bastante, elas estão agora já bem alocadas, bem organizadas nessas novas casas, né, entre aspas. E aí olha só como já ficou bem mais organizado, bem mais estável. Elas também ficaram bem mais retinhas, porque os vasos anteriores estavam menores, não tinha muita estabilidade. E essas duas orquídeas, por exemplo, que eu plantei nesses vasos maiores, elas também, como você pode ver, ó, tem folhas maiores, elas são grandes, então elas pesam mais e precisam de mais estabilidade. Além de que as hastes florais e as próprias flores delas também são bem grandes. Então eu forneci vasos maiores para elas. Então vou cuidando delas agora e em breve eu mostro atualizações para você no canal também. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de acompanhar esse conteúdo, onde eu te ensinei um replante de orquídea Phalaenopsis, mas essas mesmas dicas aqui também servem para outras orquídeas epífitas. Se você gostou desse vídeo, comenta para eu saber o que você achou, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas e não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito.